Cláudio Rezende. E o dia depois da derrota do Atlético ontem no Mineirão. Boa noite. Boa noite, Emerson Romano, Alexandre Simões, amigos que estão nos acompanhando na turma do bate-bola. O Atlético... Hoje a gente ouviu muito torcedor do Atlético, né, chateado, que tá acontecendo, que o time não é aquele mesmo. A gente sabe que há algumas dificuldades aí no Galo em relação ao que o time apresentou em 2021 e o início de 2022 com títulos, né? Mas, de qualquer forma, a derrota de ontem em relação à classificação do grupo não mudou nada, né, Romano? O time ficou em primeiro lugar. Em relação à classificação geral, o Galo seria quarto se fosse com uma vitória ontem. Hoje pode ficar quinto e pode ficar até em quinto, dependendo do que acontecer no grupo do Corinthians, que o Galo vai acompanhar hoje à noite. Pode nem sair do quinto, né? No máximo é sexto. Então, assim, muda pouca coisa em relação à sequência da Libertadores pro Atlético, a derrota de ontem. Só que fica um alerta, porque contra o América já aconteceu algo parecido, né? O Galo acabou caindo na armadilha do América naquele jogo do Campeonato Brasileiro. E ontem, de novo, com dificuldades. O próprio Turco, na entrevista, admitiu que faltou ali maior entendimento dos jogadores, da forma do adversário jogar. O Atlético não teve tantas chances claras assim. Quando teve, esbarrou no goleiro no segundo tempo, mas... fica esse questionamento. Até onde que esse time do Galo pode ir? Já que está oscilando e não dá aquela confiança total à torcida. Mas tem algumas situações também que a gente tem que pontuar, Romano. Por exemplo, além dessa história aí, o Turco está tendo dificuldade, às vezes, os adversários já costumam saber como que o Atlético joga. É um time que já tem aí uma espinha dorsal, então todo mundo estuda muito o Galo. Mas eu peguei aqui o banco de reservas do jogo da estreia contra esse mesmo Tolima, lá na estreia da Libertadores. O Galo teve, só pra gente contextualizar, um quarteto ofensivo, com o Nacho titular. Nacho, Savarino, Dylan e Hulk. Uma opção na época, o Dylan foi titular e o Keno ficou no banco, por ser um jogo fora de casa. Mas aí tinha no banco o Ademir, que ontem foi titular, o Sacha, que ontem estava no banco também, tinha o Keno, tinha o Fábio Gomes, que ontem estava, o Rubens era reserva naquele jogo, entrou, ontem foi titular o Rubens, tinha o Tietê, não tinha essa peça ontem, e o Guga, por exemplo, foi reserva do Mariano naquele jogo. Mas aqui, se a gente for contextualizar, o Vargas não estava nessa partida, ontem também não, mas o Vargas é um jogador importante. Então o Galo não tinha Vargas e nem Zaratio nesse jogo, porque eles não viajaram. Mas muitos atletas, o Atlético vem perdendo aos poucos na sua campanha e juntou tudo junto, né? Ficou tudo junto, Romano. Por quê? Vargas, Keno, Zaratio lesionados. Savarino foi embora. Então, ontem mesmo a gente viu no banco de reservas que não tinha muita coisa pro Turco fazer. Em relação à mudança mesmo de jogo. Ele até tentou, né? Pôs o Fábio Gomes, pôs o Sacha que fez o gol, mas há uma preocupação no futuro, até porque o Atlético não tem hoje bala de prata, né, pra ir lá e buscar alguém no mercado fora o Pavon. O Pavon chega em julho, mas é a situação do Atlético. O Turco vai ter que administrar com o que o time tem. O time titular tá aí, montado, mas em relação a peças de banco, ele perdeu e vai ter que ir administrando aí, principalmente na Libertadores e no Brasileirão. Eu falei na turma no Rádio Esportes hoje, e até vou reiterar aqui, quero saber também a opinião do Alexandre Simões. Ontem, ao final do jogo, o Rubem Júnior entrevistou alguns torcedores e muitos mas com esse elenco que a gente tem, não pode ficar assim. O elenco desse ano é pior do que o elenco do ano passado. Por quê? No ano passado, você tinha como opções, o Atlético tinha Tietê, Natan, Johan, Savarino, Dylan e Diego Costa. 6 jogadores. E não estão esse ano. Não estão esse ano. No único momento em que um jogador, o treinador, conseguiu fazer o Dylan, né, ter melhor performance, o Dylan saiu. Hoje, você olha para o banco de ontem tinha Caleb, Savinho, Fábio Gomes. E o Sacha, que entrou e Neto.
Isso. Castilho. Então, assim, houve uma regressão. Ah, que os meninos, não estou falando nada disso. Os meninos podem até desenvolver o futebol deles e darem muito ao Atlético. Mas houve uma queda muito grande de qualidade nesse elenco do Atlético. E tem uma outra coisa. Isso é uma coisa que pesa contra o Turco. Ok. Agora, não foi só contra o Tolima que o Atlético teve dificuldades, não. Teve dificuldade contra o América, teve dificuldade contra o Goiás lá, porque todo mundo tá montando um esquema desse e o Turco não tá conseguindo criar um antídoto para esse veneno, entre aspas, do adversário. O Coritiba no Independência, né? Também. O Galo saiu vencendo por 2-0, tomou um empate e por pouco o Coritiba fez um segundo tempo excelente. E na teoria, né, Simões e Romano, são times que a gente estamos citando aqui, são todos times bons, mas não são nenhum time... Sim, de um poderio técnico muito inferior que poderia falar aos principais rivais que o Atlético Exatamente. terá em Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil. Agora, o Romano, tem um outro ponto também, né? E o Atlético na temporada passada, e acaba que ela serve muito de referência, é impossível não falar do 2021, mas o Cláudio com certeza tem muito mais propriedade para falar disso, mas a gente pega no jogo de ontem, por exemplo, de opções ofensivas, né? A gente tem o Zaratio, e aí a gente pode dizer que foi o Rubens o substituto dele, né? Ou do Keno, e tem o Vargas, quer dizer, 3 jogadores de bom poderio ofensivo, que o time perdeu ao mesmo tempo. Tá? O Mariano está retornando de lesão, né? O Jair já teve problemas, quer dizer, o Atlético, ele está convivendo em 2022, e a gente está terminando maio agora, pelo menos é a minha percepção, Cláudio, não sei se é realmente uma realidade, mas está convivendo muito mais com problemas de lesões do que aconteceu no ano passado. Mas, né, tá tendo muito problema o Turco nesse aspecto, perdendo jogadores. O Keno já é a segunda vez, né, que o Keno tem uma parada longa, o Vargas também acredito que é, o Zaratio, quer dizer, paradas longas de jogadores e isso também atrapalha demais, principalmente quando se leva em considerações que o Romano falou. O grupo, ele diminuiu em qualidade de opções em relação ao que era no ano passado.